Bom dia, hoje são 29 de dezembro de 2017, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro aqui que não estou com o intuito de atacar a crença religiosa de qualquer pessoa. Meu intuito, meu objetivo não é esse. Quando digo que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, estou afirmando essa verdade com o direito à liberdade de expressão garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Assim como qualquer pessoa religiosa tem o direito de fazer vídeos sobre sua crença e publicá-los no YouTube, o ateu também tem esse direito de fazer vídeos sobre sua descrença e publicá-los no YouTube, correto? Não quero de forma alguma magoar a crença de pessoas religiosas. E no caso aqui, que estamos tratando de cristianismo, não quero magoar aí a fé dos cristãos que frequentam igrejas, não é? Muito bem, correto? Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Leandro Carnal, o livro Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. O Leandro Carnal é doutor em História Social pela USP, Universidade de São Paulo, e doutor em História pela Universidade Sino, alguma coisa assim. Muito bem. Ele é palestrante, né? Presta palestras aí em todo o Brasil, é conhecido, Leandro Carnal, e tem livros aí publicados aqui no Brasil e até mesmo aí para o exterior. Muito bem. O Leandro Carnal, ele é ateu, só que ele não é um ateu militante, vamos assim dizer. Ele não escreve sobre propriamente ateísmo e sobre propriamente religião, não. E nesse livro aqui, ele segue sua linha. Não é um livro que elogia ateísmo e que critica a crença religiosa em si, não. Ele faz aqui nesse livro um apanhado sobre a influência das teologias monoteístas no mundo ocidental. E aí o judaísmo, cristianismo e islamismo. Na parte em que o Leandro Carnal toca sobre a Bíblia, cristianismo e judaísmo, não é? Nessa parte aí é que eu estou aqui pegando alguns trechos e colocando no quadro para fazer uma análise. E este é o quarto vídeo, correto? Então vamos a mais um trecho que está aí no livro de Leandro Carnal. Antes de entrar aqui propriamente no assunto, quero mostrar outro livro com o título Deus, uma biografia, de Jack Miles. Jack Miles. Aqui está, Jack Miles. Deus, aqui, uma biografia. Este livro aqui foi escrito por Jack Miles. Jack Miles se formou em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Ele fez estudos complementares em teologia na Universidade Hebraica em Israel. Ele é doutor em línguas do Oriente Próximo, aquelas línguas faladas na época em que os livros bíblicos aí foram escritos. Ele é doutor em línguas do Oriente Próximo, formado pela Harvard, nos Estados Unidos. Além disso, ele foi professor de universidade em Califórnia, Estados Unidos. Além disso, foi ex-sacerdote jesuíta,
sacerdote jesuíta e também jornalista. E hoje ele está aposentado, ainda vive. Muito bem, então vamos agora ao quadro para fazer uma comparação aqui nas afirmativas de Leandro Carnal e também do teólogo Jack Miles. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos primeiramente aqui, ó, embaixo. Coloquei Leandro Carnal, não é isso? Na página 42 do livro Pecar e Perdoar. Na página 42, o historiador Leandro Carnal afirma isto aqui. A serpente, a cobra, lá do jardim do Éden, na lenda bíblica, tinha razão. Então, o Leandro Carnal está dizendo que a serpente, lá do jardim do Éden, tinha razão quando conversou com a Eva, correto? Muito bem. O teólogo Jack Miles, na página 45 do livro dele, ele afirma o que está aí. Vamos ler. Ele diz assim: quando a serpente, a mesma serpente do jardim do Éden, colocada aqui pelo Leandro Carnal, certo, gente? O Jack Miles diz assim: quando a serpente diz à mulher que, ao contrário do que o Senhor Deus disse, ela não morrerá se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente está dizendo a verdade. Ela, ou seja, a Eva e o homem Adão não morrem quando desobedecem ao mandamento do Senhor Deus. Correto? Então, o Jack Miles, doutor em teologia, e o Leandro Carnal, historiador, os dois dizem a verdade sobre a lenda que está em Gênesis, que a serpente, a cobra, quando diz a Eva que Eva e Adão podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente diz que eles não morrerão e que eles serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente diz a verdade, ela tinha razão, como diz aqui o Leandro Carnal, Jack Miles também, e qualquer teólogo sério. Os cristãos é que deturpam o texto bíblico, e principalmente os cristãos fundamentalistas, né? Como mostrei o exemplo de Norman Geisler, nessa parte aqui. Veja lá na minha série. Muito bem. Então, o Leandro Carnal, historiador, e o Jack Miles, doutor em teologia, doutor em línguas do Oriente Próximo, Harvard, professor universitário, ex-sacerdote jesuíta, conhece profundamente a Bíblia. Os dois dizem a verdade, e é o que qualquer teólogo sério diz. Na lenda, gente, na lenda de Adão e Eva no Jardim do Éden, o Deus hebreu é que mentiu para o Adão. E a serpente diz a verdade. A mentira está com o Deus hebreu. E vamos mostrar isso aqui bem fácil, sem deturpar os textos bíblicos. Muito bem. Eu coloquei aqui Gênesis capítulo 2, versículos 8, 16 e 17. Correto? Já aqui, Gênesis 3, 4, 5, versículos 4 e 5, aqui é a serpente, a cobra, conversando com a mulher, a Eva. E aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 22, é o próprio Deus hebreu aqui confirmando as palavras da serpente. E você verá que o Deus hebreu aqui é que faltou com a verdade diante de Adão, e que a serpente diante de Eva disse a verdade. Certinho, gente? Então vamos ler a Bíblia com responsabilidade e respeito. Muito bem. Gênesis capítulo 2, versículos 8, 16 e 17. Está escrito assim:
Vou ler, depois eu vou explicar. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia criado. Muito bem. Aqui em Gênesis capítulo 2, é o segundo relato da criação de todas as coisas pela entidade aqui dos hebreus, o Deus Javé. Então aqui está dizendo que o Deus Javé fez um jardim no Éden, ali perto do rio Tigre, rio Eufrates, hoje é o Iraque. Então Deus aqui, na lenda bíblica, ele fez um jardim no Éden e pôs nesse jardim o homem. O homem aqui, gente, até agora é só o macho, tá? É só o Adão. A Eva não existia até aqui, correto? Então Deus diz ao Adão, que vai colocá-lo lá no jardim do Éden. E coloca realmente, correto? Muito bem. E o Senhor Deus, ao colocar o Adão aqui no jardim do Éden, o Deus Javé diz a Adão o seguinte, veja, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui é o Adão, o homem, correto? Então Deus colocou o Adão lá no jardim do Éden e deu a seguinte ordem para o Adão, o mandamento. Qual era? Adão, de toda árvore do jardim do Éden, comerás livremente, correto? De toda árvore do jardim, comerás livremente. Mas, da árvore, veja aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você, Adão, não comerá, entendeu? Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Sim, Deus está dizendo aqui para o Adão, que o Adão não pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Muito bem. E qual é a punição aqui do Deus hebreu, o Deus Javé, para o Adão? Caso o Adão comesse do fruto, qual é a punição? Está aqui. Deus diz, sabe por quê, Adão? Porque no dia, Adão, veja aqui, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Correto? Deus está dizendo ao Adão aqui que ele pode comer de todos os frutos das árvores que estão lá no jardim do Éden. Só que os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Adão não pode comer. Se ele fizer isso, o Adão, no dia em que ele comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, neste dia aqui, o Adão vai morrer. E essa morte aqui é morte física, nada de morte espiritual. Muito bem. Então, o que aconteceu? Deus colocou Adão no jardim do Éden, certo? Deus colocou aqui, o Adão no jardim do Éden, não é isso? E Deus aqui colocou duas coisas. Uma proibição e a punição, correto? Em caso de desobediência. Qual foi a proibição aqui? Deus diz, Adão, você não poderá comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer. Eis aqui a proibição. E o que foi que Adão fez? Comeu, não foi? E a Eva também? Tá. E qual era a punição? Aqui a pena. É a pena de morte. Adão morreu na lenda de Jardim do Éden? Não. Eva morreu? Não. Então aqui o Deus hebreu mentiu para o Adão. Ele diz aqui que Adão iria morrer no dia em que o Adão viesse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão não morreu. Repito, essa morte aqui é morte física dentro da narrativa do Jardim do Éden e não morte espiritual. Isso aí é para enganar pessoas ingênuas.
Muito bem, correto? Agora vamos aqui. Gênesis 3, 4 e 5. Capítulo 3, versículos 4 e 5, correto? Muito bem. Vou ler primeiro, depois explico. Então a serpente disse à mulher, a Eva. Aqui a Eva já existia, viu? Aqui o Deus hebreu, na lenda bíblica, já havia feito também a mulher. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que é isso aqui? A serpente conversando com a Eva, com a mulher. A mulher diz à serpente, aqui em Gênesis, a mulher diz à serpente que não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden. Então a mulher diz à serpente que não pode comer, porque Deus havia dito ao Adão que se ele comesse desse fruto, o Adão morreria no mesmo dia em que comesse desse fruto. Então a Eva, ou melhor dizendo, a serpente, ouvindo Eva dizendo isso, a serpente diz para a Eva, é certo que não morrereis. Ou seja, a serpente aqui está dizendo coisa contrária ao que o Deus hebreu afirmou ao Adão. Repito, aqui Deus diz que no dia em que Adão viesse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Adão morreria. Certo? Aqui a serpente está dizendo coisa diferente, que Deus não disse a verdade. A verdade, Eva, é que você pode muito bem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não morrerá. Você, Eva, não morrerá e o Adão também não morrerá. E foi justamente o que aconteceu. Adão e Eva não morreram, foram expulsos do jardim do Éden. E a serpente diz ainda bem claro aqui, ela diz, porque Eva, o próprio Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, no dia em que você e Adão vierem a comer desse fruto, o próprio Deus já sabe, Eva, que os olhos de vocês se abrirão e que vocês serão igualmente a Deus, nesse ponto aqui, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente está dizendo aqui a Eva que ela pode comer muito bem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela não morrerá e, além disso, ela vai se igualar a Deus conhecendo o bem e o mal. E foi o que aconteceu. A serpente aqui diz a verdade. Então veja, serpente diz a Eva, podem comer. Eva, você e o Adão podem comer livremente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês, Eva e Adão, vocês não morrerão comendo do fruto, como Deus disse. Não, vocês não morrerão. O que Deus aqui falou para o Adão, Eva, é que ele não quer que você e Adão comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não quer que vocês fiquem iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. É isso que ele não quer, Eva, mas vocês não morrerão. E foi o que aconteceu. Eva comeu do fruto, Adão também comeu do fruto, e eles não morreram, não é isso? Então a serpente diz a verdade, e Deus aqui, o Deus hebreu, diz a mentira para o Adão. E o próprio Deus aqui, ele confirma o que a serpente disse a Eva. Veja, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, está escrito assim,
Então disse o Senhor Deus, Deus aqui conversando numa assembleia de deuses. São vários deuses ali, em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, disse a quem? Aos deuses que estavam ali juntamente com ele. Então Deus diz assim para os outros deuses. Veja o que ele diz. Eis que o homem, aqui Adão e Eva já, eis que o homem se tornou, veja aí, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Viu aí, gente? Então, o Deus, quando proibiu o Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o objetivo do Deus aqui não era matar, como escreveu aqui, está escrito na lenda. Não era matar, eliminar o homem e a mulher. Não. Ele queria apenas que o homem e a mulher, Adão e Eva, não se igualassem a ele próprio, Deus, conhecendo o bem e o mal. Então aqui você vê que em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, o próprio Deus confirma, ratifica as palavras da serpente aqui em Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5. Entendeu? Aqui, repito, a serpente diz a verdade, que Adão e Eva podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles não morrerão, como Deus disse aqui. Não morrerão. Ao contrário, eles continuarão vivos e serão, a partir daí, iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. E o próprio Deus aqui confirma as palavras da serpente. Entendeu, gente? Como é fácil explicar? É por isso que Leandro Carnal, na página 42, disse: a serpente do Éden tinha razão, porque o que ela disse aqui aconteceu. E o que Deus diz aqui não aconteceu, porque Adão e Eva não foram mortos pelo Deus hebreu. Entendeu? É por isso que Deus aqui faltou com a verdade diante de Adão. E a serpente aqui disse a pura verdade, que é confirmada pelo próprio Deus hebreu. E Jack Miles, doutor em teologia, aqui um historiador, aqui um doutor em teologia, aqui um doutor em história, os dois dizem a verdade. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Repito as últimas palavras de Jack Miles, na página 45. Ele diz: quando a serpente diz à mulher que, ao contrário do que o Senhor Deus disse, ela não morrerá se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente está dizendo a verdade. A serpente está dizendo a verdade. Ela, Eva e o homem, o Adão, não morrem quando desobedecem ao mandamento do Senhor Deus. Portanto, aí, mais um vídeo sobre aí, mais um trecho do livro de Leandro Carnal. E vou aqui terminar esse vídeo com mais aquela afirmação do internauta Rivanildo Menezes, uma afirmação que eu ouvi vendo um vídeo do teólogo brasileiro Fábio de Oliveira Lima, o canal dele com o mesmo nome, Fábio de Oliveira Lima, excelente canal. O Fábio de Oliveira Lima, novamente aqui, repito, ele é teólogo, formado em teologia, foi evangélico durante muitos anos e hoje ele é ateu. E ele conserva em seu canal vídeos da época em que ele era evangélico. E ele deixou esses vídeos de propósito, não os retirou de seu canal, devido à fidelidade dele. Ele deixou os vídeos da época em que acreditava nessas ilusões, para que as pessoas ali vejam o que é uma mudança.
E hoje ele faz vídeos sobre ateísmo e também, e como ele é formado em didática, ele faz vídeo em didática, ele faz pedagogia, melhor dizendo, desculpe-me, em pedagogia. Como ele é formado em pedagogia, ele faz vídeos também sobre aulas ali de língua portuguesa, excelentes aulas. Então não deixe de ver a página do teólogo Fábio de Oliveira Lima. No último vídeo, ele pronunciou uma frase que ele diz que é do Rivanildo Menezes. E a frase é o seguinte, abre aspas: quem estuda, aprende. Quem não estuda, acredita. Fecha aspas. Muito obrigado.